Rapaziada, estamos de volta. Falar agora sobre coordenadas geográficas, né? Esse sistema de localização extremamente importante aí para as sociedades, tá bom? Então, fiz o esqueminha aqui, mas daqui a pouco a gente volta ao esqueminha, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês bacana aqui o esqueminha. Vamos lá, vamos começar a brincar um pouquinho e vou começar a destacar. O que acontece, né? Nós estudamos sobre os paralelos e os meridianos, né? Nós sabemos que os paralelos eles representam as latitudes, né, terrestres, tá bom? Então nós temos aqui, né, a linha do Equador como o nosso paralelo de referência. Então nós temos aqui, ó, a relação de 0 graus de latitude. Então, latitude, vamos definir, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Tudo bem? Indo, né, se estabelecendo de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul, tá bom? 90 norte, 90 sul. E eu queria destacar para vocês isso aqui de novo, ó. Depois troca uma ideia com o professor de matemática, né, que está falando sobre o plano cartesiano. As latitudes negativas se referem às latitudes sul, tá bom? Então nem sempre vai apresentar para vocês uma questão, vai apresentar para vocês, né, falando o seguinte: 80, né, de latitude sul. Ele pode apresentar, né, latitude menos 80, tá bom? Então só um exemplo aqui. E nós vimos, né, que o meridiano de Greenwich, tá aqui, certo? É a nossa referência para as longitudes. Então vamos definir longitude. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de referência, tá bom? Indo, né, se estabelecendo de 0, que é o nosso meridiano de referência, até 180 leste e até 180 oeste. A mesma coisa, né? Para se tratar de um plano cartesiano, nós temos aqui, ó, as latitudes negativas se referem a oeste, as latitudes positivas se referem a leste, tá? Sempre é bom também relembrar, eu já falei isso aqui várias vezes, estou repetindo, que nem sempre, né, vão apresentar as latitudes positivas e negativas, né, o leste e oeste vão apresentar positivas e negativas. E, obviamente, a positiva vai ser omitida o sinalzinho de mais, mas a negativa é obrigatório colocar, tá bom? Certo? Legal? Então, você já sabe o seguinte, né, as latitudes terrestres, tendo como referência a linha do Equador, né? Então você tem linhas traçadas paralelamente à linha do Equador que indicam as latitudes terrestres, né? Então, indo, estabelecendo de 0 a 180 norte e 0 a 180 sul, tá bom? Tendo como referência o norte, né, e o sul, tendo essa referência. Obviamente, cartografia não tem em cima e embaixo. A gente está falando de uma convenção, tá? Então você não pode falar em cima ou embaixo, é norte e sul, tá bom? E mais, olha só, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Mais, né? Ó, as latitudes mais, né, as longitudes, que você sabe que tem referência à linha, né, do meridiano de Greenwich, que vai de 0 a 180 leste, 0 a 180 oeste. Nós temos as famosas coordenadas geográficas, tá? Como fossem endereços de pontos específicos da superfície terrestre. Então, cruzamento de linhas paralelas, horizontais, linhas, né, verticais, são as chamadas linhas, né, meridionais, garantem as latitudes e as longitudes terrestres, e o cruzamento delas indica um ponto específico da superfície terrestre. Então nós temos aqui, né, uma localização precisa de qualquer ponto da superfície terrestre, tá? Vamos exemplificar para ficar um pouco mais entendível, mais fácil. Vamos pegar esse mapa, né, como referência. Deixa eu puxar para cá. Então nós temos aqui 4 pontos, né, sendo identificados. Perdão, 5, né? Nós temos aqui o ponto A. Deixa eu pegar aqui a marcação. Nós temos o ponto A. Nós temos o ponto B. Nós temos o ponto D. Nós temos o ponto, né, C. E nós temos o ponto E. Então, na sequência, nós temos A, B, C, D e E. Tá legal? Vamos identificar as coordenadas geográficas desses pontos, sempre começando das latitudes, tá bom? Então, vamos traçar aqui, ó. Vamos começar aqui do ponto A, vamos fazer na sequência. Então, o ponto A tem latitude, tá? Como a gente pode ver, ó, 20 graus sul. Reparem que aqui tá com menoszinho, ó. Você já sabe que menos 20 significa latitude, né, sul. Então, vamos digitar aqui para ficar um pouco mais fácil. Então, nós temos, ó, ponto
A. As coordenadas geográficas do ponto A. Então, nós temos, né, latitude 20 graus sul e agora a gente vai determinar as longitudes, né? A gente vai determinar as longitudes, tendo como referência o nosso meridiano de referência, o meridiano de Greenwich. Nós temos aqui a nossa, vamos seguir a linhazinha aqui, que a marcação tá aqui, menos 160 de longitude. Então, você já sabe que, né, longitude negativa se refere a oeste, certo? 60. Então, nós temos aqui, o ponto A, nós temos latitude 20 graus, né? Latitude 20 graus sul e longitude 60 graus oeste. Tá legal? Temos aqui a referência. Vamos dar continuidade? Vamos falar sobre o ponto B, tá? Vamos botar aqui, Vou falar agora sobre o ponto B. Vamos escrever aqui ponto B para todo mundo identificar. Opa, errei aqui o sinal. Sempre começando, né, pela latitude, tá? Então vamos trocar aqui até de cor para ficar mais fácil, tá? Então aqui nós temos, o ponto B. Nós temos o ponto B fazendo referência a 40 graus sul. Então nós temos 40 graus sul. E, não vou escrever latitude, né, que você já entendeu que latitude vem primeiro. E agora reparem que o ponto B está sobre o meridiano de referência, tá vendo? Tá certo? O meridiano que corta Londres, né? O meridiano que corta Londres. Então a gente está falando do meridiano de Greenwich, que se é o meridiano de referência, nós temos 0 graus, né? 0 graus de longitude. Repararam que eu não botei nem leste nem oeste? Porque literalmente é a nossa representação, é a nossa referência. Então, fiquem atentos a isso. Então, mais uma dicasinha. Então, esse exemplo aqui, alguns exemplos que a gente está dando, né, serão extremamente importantes. Então, nós temos aqui, 40 graus, né, de latitude sul e, certo, 0 graus de longitude. Certo? Bacana. Vamos agora para o ponto B. Ponto C, né? Vamos pegar o ponto C para a gente, vamos fazer na sequência. Vou botar aqui, Ponto C. Ponto C, tá? Primeiro, né, começando pelas latitudes. Então vamos de novo, Opa! Deixa eu trocar aqui a canetinha para ficar mais fácil. De novo. Latitude, né? 20. Então, vou botar aqui, Vamos digitar. Então nós temos 20 graus de latitude sul, né? Está ao sul da linha do Equador. E agora a gente vai falar sobre as longitudes. Então vamos dar prosseguimento aqui, Então a gente está falando de 90, né? 90 positivo, a gente está falando de 90 leste. Então nós temos 20 graus de latitude e, deixa eu conferir aqui, 90. Opa! E 90 graus, né, de longitude, só que agora leste. Beleza? Certinho? Agora vamos falar sobre o ponto D. O ponto D é interessantíssimo, né? Porque o ponto D, reparem, ele está sobre o meridiano de Greenwich e também sobre a linha, né, do Equador. Então nós temos, vou botar aqui, ponto D.
ponto D, opa, errei o sinal, 0 graus de latitude e 0 graus de longitude. Então, só para você não se confundir depois quando você for estudar, vou até escrever, ó, latitude 0 graus e longitude 0 graus. Tá? Para na hora que você estudar, você não ter dúvida, tá bom? Então, ele está passando sobre a linha do Equador e sobre o meridiano de referência, tá bom? Certo? Agora, por último e não menos importante, vamos falar sobre o ponto B, ou o ponto E, perdão. Ó, então, o ponto E está passando aqui, ó, em 40 graus de latitude norte, 40 graus de latitude norte. Então, ponto E, certo? 40 graus norte. E, no que diz respeito às longitudes, né? Tá aqui, ó, 120 graus leste. Então, nós temos aqui o ponto E, 120 graus, né, de longitude leste. Tá bom? Então, gente, ó, se prestar atenção, se souber as regrinhas que eu anotei para vocês, as informações, os pontos importantes que eu anotei para vocês, é tranquilaço, tá bom? Então, reparem que aqui o cruzamento das linhas latitudinais e longitudinais, as linhas verticais e horizontais que simbolicamente cortam o planeta, permitem uma localização precisa de qualquer ponto, né, na superfície terrestre. Tá bom? Isso é extremamente importante. É isso, né, que o GPS apresenta. Então, nós temos, né, satélites que mandam informações. Essas informações, elas chegam através de ondas de rádio, né? São absorvidos por aparelhos, né? São recebidos por aparelhos específicos. Esses aparelhos têm a capacidade de descodificar, né, essas informações e apresentando para a gente as latitudes e as longitudes terrestres, ou seja, indicando, né, o ponto específico do planeta. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, você coloca lá no GPS do seu carro, no GPS do seu celular ou no aparelho de GPS, você tem, né, o ponto, né, específico e, consequentemente, esse ponto tem o seu endereço, tem a sua coordenada geográfica, tá bom? Então, você consegue atingir. Obviamente, né, os GPS propositalmente têm, né, um equívoco, né, de alguns metros, mas isso tem a ver com o domínio, né, que os Estados Unidos têm. Lembre que o GPS é uma tecnologia que inicialmente foi desenvolvida para questões militares. No início dos anos 90 foi apresentada em caráter civil, é extremamente importante para as atividades comerciais, turísticas, né, de transportes, ou seja, é uma ferramenta fabulosa. Militarmente, os Estados Unidos já utilizam outro sistema de posicionamento global, muito mais preciso, né? Regiões como da Europa, como China, como Rússia, né, já possuem seu próprio sistema de posicionamento global, tá? Para não ficar à mercê, né, dos Estados Unidos, ou seja, ficar submissa aos Estados Unidos. Lembre-se que, infelizmente, as disputas comerciais e as disputas militares, né, norteiam as relações entre as potências econômicas e os países que utilizam, né, o sistema dos Estados Unidos, eles ficam justamente, né, submissos a eles. Então, se os Estados Unidos decidirem cortar o sinal GPS, a gente pode perceber que isso pode criar, né, um grande problema, né, para o país, ou seja, um gigantesco problema para o país, tá bom? Então, fica aí sobre algumas observações, espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Grande abraço, fiquem com Deus. A gente vai praticar, né, essas temáticas que eu apresentei para vocês, tá? Aqui, beijão para vocês. Espero que tenha ficado tudo entendido, mas também, qualquer dúvida é só mandar.